Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai falar sobre a ENGIE Brasil, uma empresa do setor de energia muito sólida e perene que os investidores que aplicam o jeito Barsi de investir gostam bastante. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho e confere o nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Vamos começar aqui direto pelo painel do AGF+, porque ele já dá aqui pra gente o ranking das principais empresas previdenciárias em relação ao dividend yield. Então a gente tem aqui diversas empresas, temos exatamente as informações que ajudam na nossa tomada de decisão, como dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente, e vocês notam que a ENGIE está aqui na 25ª colocação. Então vocês também notam que ela é a primeira aqui que aparece com essa bolinha verde do lado. E o que essa bolinha verde significa? Ela significa que quando tem essa bolinha verde, ela está qualificada pelo jeito Barsi de investir por um possível aporte no critério dividend yield. Então, o jeito Barsi de investir, ele diz que nós podemos aportar em empresas que vão pagar pelo menos, tem um dividend yield projetado de pelo menos 6%. Então vocês notam que as empresas que têm menos de 6%, elas já ficam aqui marcadas em vermelho, então o AGF+, ele já dá pra gente justamente esse critério em relação ao dividendo. A ENGIE é a primeira do ranking, então, que tem um dividend yield acima dos 6%. Atualmente, como vocês notam, ela tem 6,38% de dividendos projetados para 2022, lembrando que isso não é uma garantia, isso é uma projeção aqui do AGF+, e a gente sabe também que a ENGIE, ela é difícil deixar que o mercado realmente desconte a ENGIE. A ENGIE é uma empresa muito perene, sólida, promissora, também em crescimento, então a gente sabe que é difícil que o mercado desconte muito ela, então é difícil você conseguir pegar realmente um dividend yield muito elevado, de 7, 8, 9%, como algumas outras empresas estão apresentando agora, porque se trata da ENGIE Brasil, então uma empresa sólida que o mercado gosta bastante, difícil de ver ela descontada, mas então a gente tem aqui, então, depois de levantar esses pontos, um dividendo superior a 6%, então 6,38% de dividendo para 2022, isso gera um preço teto de R$ 47,51, e o preço teto é justamente esse limite, o máximo, que a gente pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividend yield projetado, em que é o mínimo que a gente busca pelo jeito Barsi de investir, então o preço teto ele já dá esse limite, até quanto a gente pode comprar uma ação. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cotação em torno de R$ 44,63, então estamos um pouco abaixo do preço teto, o que gera uma margem de segurança de um pouco mais de 6%, 6,5%. Então esses são os principais dados da ENGIE Brasil, qualificada para um possível aporte aqui então, com dividendos superiores a 6%, cotação abaixo do preço teto, e agora a gente vê aqui o mapa do dividendo inteligente. Vocês notam que o mapa do dividendo inteligente, ele diz quais meses uma ação costuma anunciar dividendo. A gente tem a ENGIE aqui, então, anuncia geralmente em fevereiro, em abril. Ela também anuncia aqui, como vocês podem ver, em julho, novembro e dezembro. Então, 5 vezes ao ano, isso é considerado uma frequência muito boa. Uma frequência trimestral, então até 4 vezes ao ano, já começa a ser uma excelente frequência. E a frequência é tão importante porque é ela que nos dá sempre dividendos, então, pingando na conta. Então, principalmente para quem está começando, precisa dessa frequência de dividendo pingando na conta para conseguir reaportar em oportunidades, para conseguir justamente comprar boas ações que estão a bons preços, pagam bons dividendos, dessa forma aumentar essa bola de neve, fazer essa bola de neve girar. Então, pelo critério aqui de mapa do dividendo inteligente, uma frequência muito boa de ENGIE Brasil. Agora, analisando rapidamente a Status Invest, a gente vê aqui onde está o topo histórico da ENGIE. Vocês notam que está aqui por volta de R$ 48, então a ENGIE quase chegou a bater lá em 2019 R$ 48. Atualmente aqui em 44,84, a gente sempre vê o topo histórico, porque boas ações, ações perenes, ações sólidas, cotações acompanham resultados, então no longo prazo as ações sempre tendem a voltar ao seu topo histórico e também sempre a valorizar no longo prazo, porque a gente só de corrigir a inflação e também o crescimento de boas empresas que cotações mais uma vez acompanham resultados, então ela sempre tende a voltar ao seu topo histórico, obviamente no longo prazo, isso não é uma regra, mas ações sólidas e perenes sempre se mostraram dessa forma, então a gente vê a diferença, né, só dela voltar então na faixa dos R$ 48, a gente já estaria ganhando aí 10% no valor de cada ação, embora a gente não leve isso como prioridade, até porque a gente não está aqui para comprar
comprar e vender rápido, muito pelo contrário, o nosso foco é ser sócio de ações, sócio de empresas que pagam bons dividendos, empresas sólidas, perenes. Nós nos vemos como investidores dessa empresa, sócios parceiros e surfar os dividendos, então, para o longo prazo e não realizar a ação. Então a gente tem aqui alguns indicadores aqui da Engie Brasil. Vocês notam que ela tem uma média de dividendo aqui de 6,2%. Só que desde 2019, vocês notam que esse dividendo ele vem crescendo pouco a pouco, então desde 2019, só que você nota aqui que a média é de 6,20. Então, a média ela está sendo muito influenciada aqui por 2018, que a Engie pagou 12,77%, e vocês notam como desde 2019 a Engie ela não tinha um valor em relação à cotação de dividendos tão bom quanto ela tem hoje. Um dividendo hoje acima aqui da média de 6,20, mais uma vez o dividendo aqui projetado de 6,38, então acima dessa média de 6,20, principalmente bem superior aos últimos 4 anos, né? Os últimos 3 anos, na verdade, 2021, 20 e 19. Então realmente um dividendo acima da média, como eu disse, é difícil que o mercado deixe a Engie descontar, e nesse momento então a gente está vendo aí um dividend yield projetado como a gente não costuma ver usualmente aí desde 2019. Se a gente olhar aqui o indicador PL, preço sobre lucro por ação, vocês podem ver que ela está aqui acima da média. Então isso aqui é um sinal de alerta. Isso aqui mostra que você tem que ter cautela aqui, porque se você ver aqui o preço sobre lucro por ação, que é o chamado PL, a média é 15,46. Atualmente a gente está em 21,78. Então a gente nunca teve tão esticado em relação ao PL, o que pode ser aí um possível alerta ou pelo menos uma possível cautela para você estudar mais a fundo a empresa e ver se realmente faz sentido, porque por esse indicador ela pode estar um pouco esticada. Agora, outro indicador que ajuda muito também a gente a ver se ela está esticada ou não é o preço sobre valor patrimonial. Então, embora o PL dê uma assustada quando a gente vê, a gente olha aqui que o PVP ele está ali só um pouco acima da média. Então a gente tem a média aqui em 4,16 e atualmente a gente está em 4,38. Então a gente está um pouco acima da média. A gente nota que a gente já chegou aqui 2019 e 20 superior ao que estamos agora. Então pelo preço sobre valor patrimonial, a gente vê que a gente não está tão esticado. A gente está aqui somente um pouco acima da média. Outra coisa legal também da gente ver sempre nas ações de energia é em relação à dívida líquida sobre EBITDA. O ideal é que esse indicador esteja abaixo de 2. A gente vê aqui 2,63. Então um pouco acima aí também em relação ao endividamento, e é sempre bom a gente ficar de olho também, embora a gente saiba que as elétricas, as ações de energia, elas têm uma receita muito previsível, então elas acabam pegando dívida mesmo para conseguir crescer. Mais um ponto de atenção, temos que ficar acompanhando aqui essa dívida líquida sobre EBITDA para ver se não vai aumentar muito, idealmente, e que isso aqui baixe e entre abaixo de 2 aqui nesse indicador, é o ideal. Se a gente olhar aqui indicadores de crescimento, a gente vê que as receitas crescem a uma taxa composta nos últimos 5 anos aqui de mais de 14%, mas os lucros nos últimos 5 anos cresceram só 1,65%. Então, mais um ponto aqui de atenção em relação ao crescimento de lucro aqui nos últimos 5 anos da Engie Brasil. Não é o ideal. O ideal é que a gente esteja aqui esse indicador pelo menos acima de 5%. Agora, chegando na parte que a gente gosta, que é justamente sobre dividendos. E a gente nota aqui que aqui o que a gente busca é frequência. Então, muitas vezes ao ano uma empresa pagar dividendo e pagamento rápido, Datacom, perto da data de pagamento. Então, dessa forma, muitas vezes ao ano você recebe esse dividendo e recebe rápido, e com essa rapidez e frequência você consegue reaportar em oportunidades do mercado, fazer essa bola de neve crescer, aumentar essa bola de neve, e por isso a gente busca aqui frequência e pagamento rápido. A gente já viu que a frequência aqui da Engie é uma frequência interessante, de 5 vezes ao ano pagando dividendo, então isso é positivo, e vocês notam que o pagamento de certa forma é rápido, que ela demora 2, 3 meses no máximo para fazer esse pagamento, então de certa forma ok, até 3 meses tudo bem. Tem empresa que demora 6 meses, 1 ano para pagar, aí realmente fica demais. Então a Engie aqui eu considero o limite do aceitável aí. Muitos dividendos aqui ela paga com 2 meses, ok, um ou outro com 3 meses, tudo bem, aceitável, se tratando obviamente quando é uma boa empresa. Se a gente vê aqui o payout da Engie, a gente nota que é uma empresa que em 2021 trabalhou com payout acima de 100%, isso aqui é um ponto de atenção, e a gente tem que ver o quanto esse dividendo aqui de 6,38, qual é o payout que esse dividendo aqui está sendo calculado no AGF+, já a gente vai ver isso. E vocês notam então que esse payout do ano passado de 130% não é o ideal. O ideal é que uma empresa pague menos de 100%, porque um payout acima de 100% pode não ser sustentável, a empresa está pagando aí mais do que lucra como dividendo.
dividendos. Por fim, a gente vai ver aqui o lucro nos últimos 10 anos aqui da Engie Brasil, e vocês notam que realmente é uma empresa sólida, perene, uma empresa constante, desde 2012 lucrando aí pelo menos 1,5 bilhão aí de lucro, então lucros constantes, lucros perenes, uma empresa sólida que é difícil deixar que o mercado a desconte, mas atualmente a gente já começa a ver que essa relação cotação-dividendo, dificilmente a gente agarrou ela no passado, embora tenha alguns pontos de atenção, se a gente olhar alguns indicadores fundamentalistas como a dívida, como também o PL, como também aqui esse payout. Então, mas olhando os lucros, você vê que realmente é uma empresa muito constante e sólida, que dá lucros muito constantes desde 2012. Então, uma empresa para você dormir tranquilo, uma empresa que lucra 1,5 bi no mínimo por ano. Só que agora vamos dar uma olhada em relação a esse payout aqui que chamou a atenção do ano passado. Vamos ver o quanto a AGF+ está calculando então esse dividendo de 6,38. Qual o payout então que ele está calculando isso para ele chegar nessa informação de 6,38 por ação. E você consegue ver isso aqui vindo aqui em guia de ações e você filtra aqui na ação que você quer. E aí você escreve aqui a Engie Brasil, a Engie 3, você clica em filtrar e agora você vai ter mais informações, então mais detalhes de informações da Engie. E você vem aqui em indicadores de dividendos e você vê aqui um payout médio de 80% e isso vai gerar então essa projeção de dividendo por ação de 2,85 e esses 2,85 é o que gera então esse dividendo aqui de 6,38 que vocês viram aqui no ranking do AGF+. Então aqui mostrando mais uma vez para vocês esse dividendo aqui, como ele é calculado. Muitas pessoas não entendem, né, como é que calcula, qual é o racional por trás desse dividendo aqui projetado do AGF+. Então se você quiser vir mais a fundo aqui, você vê que ela usou um payout de 80% do lucro que é projetado para 2022, isso vai dar 2,85 por ação, então pela cotação atual, isso dá 6,35% de dividendos. Dessa forma, chegamos então a esse dividend yield projetado para 2022. Então a Engie, apesar de ser uma boa opção, pelo menos nós aqui no canal, a gente tem alguns pontos de alerta em relação à Engie e entendemos que o mercado está apresentando opções melhores no momento, até mesmo em energia no setor elétrico para a gente aportar, por isso não estamos aí priorizando o Engie em um possível aporte. Mas conta aí como vocês acham, vocês têm Engie na carteira? A Engie, ela tá no seu radar para um possível aporte? Conta pra gente. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E caso queira testar a plataforma do AGF+ por 7 dias gratuitos, o link tá na descrição do vídeo. E é isso, salve Clube do Dividendo Inteligente.